Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou Gustavo Lino. Estamos aqui para o evento de junho da Liga Acadêmica de Assuntos Regulatórios da USP. É um grande prazer estar aqui com vocês. É, eu sou o Gustavo Lino, eu tenho experiência na área dos assuntos regulatórios em dispositivos médicos, também tive algum contato com medicamentos. Eu sou farmacêutico de formação, também sou um dos fundadores da Liga Acadêmica de Assuntos Regulatórios da USP e estou aqui para compartilhar com vocês um pouco desse universo que é o mundo dos dispositivos médicos e dos assuntos regulatórios atrelados a esse tipo de produtos. Eu comecei a trabalhar há quase 5 anos nesse segmento, também por motivação de uma palestra da Liga Acadêmica de Assuntos Regulatórios da USP, que me apresentou esse mundo pela primeira vez e deu, assim, os primeiros inputs para que eu conseguisse me inserir na área. É uma área que eu gosto muito, amo de paixão, né? A gente aprende muito todo dia. E agora eu estou muito feliz pelo convite de voltar aqui e compartilhar um pouco com vocês desse mundo. Então, vamos lá. Eu gosto de começar aqui, então, com uma introdução do que é o mercado de dispositivos médicos, né? É um mercado que lida com equipamentos hospitalares, no geral, né, para materiais cirúrgicos, mas também para diversos outros tipos de materiais. A gente vai ver as definições na RDC mais para frente. É, e eu trago aqui para começar com vocês algumas das principais empresas que atuam nesse setor, para vocês terem uma referência também, né, é, de que empresas que vocês podem trabalhar eventualmente, que empresas que vocês podem ver no mercado. Se vocês virem alguma publicação dessa empresa, vocês saibam que ela é do setor que a gente chama de MedTech, né? Então, as indústrias MedTech, elas são uma indústria grande, elas movimentaram em 2025 quase 678 bilhões de dólares, então você vê que é bem grande, e é um mercado com um perfil de crescimento mais estável quando é comparado ao farmacêutico. Muita gente chega para a Amiga conhecendo o mercado farmacêutico, e a gente percebe que no MedTech, às vezes, as empresas têm um crescimento mais é, menor anualmente, né, comparado ao farmacêutico, mais constante, né, está sempre ali numa ascensão devagarinho, numa espécie de platô. E aí, só mostrando aqui alguns nomes para vocês, né, que nós temos das principais, porque é um mercado com muita presença de empresas multinacionais, que dominam a maior parte dos segmentos, mas nós também temos tendência a fragmentações e principalmente especializações, né? Então, a gente vê uma tendência da empresa focar especificamente, por exemplo, só em produtos de diagnósticos, só em produtos cirúrgicos, e aí, às vezes, elas acabam até se dividindo, criando novos players no mercado, então, é algo bem frequente também. E no Brasil também, claro, nós temos empresas nacionais, muitas vezes especializadas em determinados segmentos, né? Sempre vale a pena você pesquisar e se inteirar sobre isso. Falando um pouco mais de mercado também, coisas importantes. É importante saber também que são produtos com ciclo de vida acelerado em relação ao perfil farmacêutico, que é o que muitas vezes a gente conhece, né? Muitas vezes nós vemos medicamentos no mercado que já estão no mercado desde a época dos nossos avós, né? Tem medicamento que lá em 1960 já vendia e atualmente continua vendendo, continua sendo líder de mercado, e isso com dispositivos médicos não acontece com tanta frequência porque tem esse fator da melhoria contínua, né? Então, normalmente há uma interface entre engenheiros e profissionais da saúde que está sempre tentando aperfeiçoar ali fatores pequenos, né? Às vezes são medidas dimensionais, fatores relacionados à usabilidade, como o médico vai usar aquilo durante uma cirurgia, e por ter essa melhoria contínua, o produto acaba tendo um ciclo de vida menorzinho. Normalmente nos próximos 5 anos vai surgir um dispositivo mais aperfeiçoado no mercado em relação a um dispositivo que a gente já tem agora. Então, é importante saber que do ponto de vista regulatório, isso significa basicamente para a gente mais registros. A gente está sempre trabalhando em novas notificações e novos registros de produto. É, e para vocês conhecerem um pouco dos principais mercados que dominam esse segmento, a gente tem uma tendência muito grande em doenças cardiovasculares, né? Então você vê que muitas vezes as primeiras empresas do ramo, Medtronic, Johnson, Abbott, têm um portfólio bem grande, bem voltado para o mercado cardiovascular. Nós temos também mercado cirúrgico, né, de materiais cirúrgicos no geral. Nós temos diagnóstico, né, que entram, por exemplo, as máquinas de ressonância, ultrassom, e também
portfólio voltado para doenças crônicas, como tratamentos de diabetes e outras patologias relacionadas. E agora, voltando especificamente para as definições da Anvisa, o que são dispositivos médicos. Eu trago aqui, então, para a gente começar a analisar a RDC 751 de 2022, que é a RDC guia do tema. Se você quer começar a trabalhar em dispositivos médicos, recomendo fortemente que comece lendo ela para entender um pouco as definições da Anvisa. E ela define dispositivo médico ou produto médico como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, implante, dispositivo. Você vê que ela contempla as várias possibilidades, né, até software, materiais, destinados a ser usado pelo fabricante em conjunto ou isoladamente em seres humanos para algum dos seguintes propósitos, cuja principal ação não seja alcançada por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólitos. E aí entram as possibilidades, né? Podem ser aparelhos de diagnóstico, de monitoramento, de investigação clínica, substituição, de suporte, manutenção à vida, controle ou apoio à concepção, fornecimento de informações. São vários produtos que podem ser usados no contexto da saúde e que o principal característica em comum a todos eles é eles não alcançarem o seu objetivo final por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, que é a principal diferenciação em relação a um medicamento em si. Bem, trazendo um pouco do histórico, a gente vê que os dispositivos médicos que nós temos hoje, eles são produtos que nasceram assim com uma certa crise de identidade, né, como dizendo, porque nas primeiras leis sobre a vigilância sanitária, nós não tínhamos muito bem a noção de dispositivo médico, nós tínhamos o que o Ministério da Saúde chamava de correlatos, que eram basicamente qualquer substância, aparelho ou acessório, não enquadrado nos conceitos anteriores, de medicamentos, de cosméticos, de produto para limpeza, e que o uso ainda esteja ligado à defesa ou proteção da saúde individual, né? E aí na lei de 6.360 de 76 também, entram os aparelhos, instrumentos e acessórios em medicina, odontologia, atividades afins, mas também sempre nesse contexto, nessa linha de tudo que não é medicamento, o que não é cosmético, o que não é alimento, as pessoas juntavam nessa macro categoria regulatória que são os correlatos. E foi só quando a Anvisa começou a atuar especificamente, depois da estruturação da Anvisa, né, tivemos em 2001 a RDC 185, quem for mais velho em dispositivos médicos vai lembrar dessa RDC, né, eu também comecei trabalhando nela, que ela definia produto médico, né, também chamado produto para saúde. Em alguns sites, alguns lugares no site da Anvisa você ainda vê essa denominação, que é um sinônimo, produtos para saúde, né, mais antigo, mas é sinônimo, e que ela define já mais próximo do que nós temos atualmente, como equipamento, aparelho, material, sistema destinado a diagnóstico, tratamento, reabilitação, anticoncepção, que não utiliza meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos. E aí você vê que dessa definição, ela futuramente, em 2022, ela foi ampliada, né? Você vê que o principal aqui, que é o meio não farmacológico, ele se mantém, mas entraram várias outras possibilidades para poder detalhar melhor o que é ou não considerado um dispositivo médico. Então, vale muito a pena começar, como eu falei, entendendo um pouco melhor o que é um dispositivo médico aqui nas definições da Anvisa. Bem, aqui eu trago um pouco da estrutura organizacional da Anvisa, porque, como vocês podem imaginar, a Anvisa, a quantidade de produtos para a saúde que a Anvisa regula, né, e de dispositivos médicos, de dados que eu tenho das últimas palestras da VMed, nós temos mais de 90 mil registros de dispositivos médicos, né, então eles têm uma divisão interna para cuidar de acordo com as características do produto, fazendo alguns agrupamentos específicos, né, então, da terceira diretoria, que cuida dessa categoria de produtos, nós temos a Gerência Geral de Tecnologias em Produtos para a Saúde, e ela se divide em materiais, que é a GEMAT, que normalmente entra nos produtos cirúrgicos, por exemplo, e ela tem uma subdivisão, que é a coordenação voltada a implantes ortopédicos, para materiais especificamente para cirurgia ortopédica. Temos a gerência de equipamentos, cuidando de outra categoria de produtos que são os equipamentos, né? Então, os aparelhos, por exemplo, de ultrassom, de ressonância, eles entram nessa categoria.
a gerência de diagnóstico in vitro, que é especificamente para testes in vitro, né? Vocês devem ter conhecido muito em 2020 os testes de COVID, por exemplo, entravam nessa categoria, e uma coordenação específica para pesquisa clínica. Então, você vê que é uma estrutura, a GGTPS tem muito produto para regular e ela tem essas subdivisões para ajudar na estrutura. E falando ainda da estrutura da Anvisa, né, é importante a gente falar dos enquadramentos, né, como que a gente define o que é material ou equipamento médico. Você pode pensar, poxa, é uma coisa às vezes meio óbvia, né, se é equipamento, é, equipamentos vai ser um material elétrico, né, se tem um sistema elétrico, um sistema ativo, mas você vê que às vezes tem alguns casos que a gente se confunde, né, então é uma divisão que nunca foi muito bem explicitada, você não encontra em nenhum RDC, mas você encontra alguns exemplos nos materiais que a Anvisa produz, que são uma espécie de guia para registros, e ela cita modelos que, por exemplo, são gerenciados na GKIP, mas não são exatamente dispositivos ativos, né? Não tem sistema elétrico, que são, por exemplo, cadeiras de rodas, maca, cama hospitalar, mesa cirúrgica. Então, via das dúvidas, se você não tem muita ideia de se o seu produto um material, equipamento, a gente recomenda sempre você pesquisar primeiro produtos semelhantes que já estejam no mercado. Às vezes você vê no site da Anvisa o registro de um produto de outra empresa que é parecido com o seu, e aí você já sabe qual você solicita, então, ou então você pode solicitar diretamente para a Anvisa um enquadramento pelo Anvisa Tende, né, o canal de comunicação da Anvisa, também conhecido como Fale Conosco, que eles ajudam a enquadrar em qual gerência. E só fazendo um adendo aqui, que embora a divisão em material e equipamento não esteja muito clara, a divisão entre dispositivo médico e dispositivo in vitro, ela está bem clara, né? A gente tem uma RDC aqui específica para in vitro, que é a 830-22, que ela define como materiais para diagnóstico in vitro os reagentes, calibradores, padrões, controles, coletores de amostras, softwares, tudo que possa ser usado para análise in vitro de amostras derivadas do corpo humano. Então, é uma categoria mais específica, também tem algumas regulamentações mais específicas que a gente vai acabar não entrando muito em detalhe, porque, como eu falei, a ideia é que nós façamos uma introdução a todo o universo de dispositivos médicos para vocês. Continuando aqui com o enquadramento, outra classificação que é importante vocês conhecerem são as classes de risco, né? Você vai ver que define 4 classes de risco na RDC 751, e nós temos 22 regras que são como categorias de produtos para a gente poder encaixar o seu produto ou da sua empresa em uma dessas classes de risco, né? Então, nós temos desde a classe 1, que são os de baixo risco, e aí entram aqui dispositivos não invasivos, geralmente, então você vai ver curativos, bolsa térmica, as camas hospitalares, é tudo baixo risco. Classe 2 são dispositivos que normalmente já tem uma interação maior com o paciente, mas de forma limitada, né? Então, você vê, por exemplo, equipamentos de ultrassom, entra aqui, agulhas e seringas, a maioria está nessa classe de risco, sondas nasogástricas. A classe 3, que é de alto risco, são equipamentos, muitas vezes, que já têm uma intervenção mais profunda, né? Ou apresentam algum risco, podem apresentar algum risco biológico, né? Então, entram, por exemplo, as próteses ortopédicas, bombas de infusão, quando você está administrando um medicamento por via intravenosa, né? Preservativos também entram aqui. E a classe 4, que é a máximo risco, ela se relaciona principalmente com dispositivos que entram em contato com o sistema nervoso ou circulatório central. Então, você vê muitas vezes produtos cirúrgicos aqui, né? Marca-passos, desfibriladores, equipamentos de hemodiálise, tudo que tiver assim, um risco bem elevado para o paciente, se tiver eventualmente algum mau funcionamento, entra na classe 4. E é importante ressaltar também que materiais da classe 1 e 2, eles são notificados, então é como se fosse um sistema de registro simplificado, né, que a Anvisa exige algumas informações básicas e um formulário com essas informações, mas a análise muitas vezes não é muito aprofundada, né, eu soube que a Anvisa estava até tentando implementar formas de automatizar essa análise. E normalmente uma notificação ela sai de 30 a 60 dias, é bem rapidinho. E aqui entra a maior parte dos produtos do mercado, né? Daqueles 90 mil que eu citei no início, que estão registrados na base da Anvisa, a maior parte vai estar classe 1 e 2. E classe 3 e 4 são produtos registrados, que aí sim
a Anvisa pede uma relação de documentos mais específica, mais robusta. Ela solicita vários estudos para relacionar, por exemplo, a estabilidade do produto, a biocompatibilidade, se é um produto que vai ser implantado, né? Vários fatores clínicos também, né? De estudos clínicos do produto podem ser solicitados. Então, é um processo que demora mais, né? Da última vez que eu verifiquei no sistema da Anvisa, o tempo médio para um registro, ele estava girando aí por volta de 1 ano e meio a 2 anos, e também é um processo de alta complexidade registrar esses produtos. Bem, agora eu vou trazer um estudo de caso para vocês, eu ter trazido muitos exemplos, vocês devem estar curiosos, então eu selecionei aqui alguns casos para a gente discutir se são ou não dispositivos médicos. Vocês podem interagir pelo próprio chat, né? Deixa eu só verificar aqui, nós temos a opção de algum emoji que possa ser joinha para baixo. Joinha para baixo, temos joinha para baixo. Então, se vocês acham que é um dispositivo médico, joinha para cima. Se acha que não é um dispositivo médico, joinha para baixo. Trazer aqui o primeiro exemplo, então, que é a nossa seringa com ácido hialurônico. O que vocês acham? Ácido hialurônico, lembrando, é um produto que ele normalmente ele tem propósitos de embelezamento, né? Então, ele vai ser usado ali nos lábios, às vezes, no rosto, para garantir esse preenchimento, né, do rosto. Então, eu estou vendo que muita gente está falando aqui não, né? Várias setinhas para baixo. E esse é um caso que a Anvisa já trouxe em várias palestras da Anvisa, que é um caso que, sim, ele é um dispositivo médico. E isso entra muito mais pela definição de cosmético, né? Porque se você for olhar o que é um cosmético especificamente, você vê produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes, a RDC 752. Eles são preparações construídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo, ou seja, não existe cosmético injetável. Aí, como é um produto injetável que ele não tem exatamente esse princípio, um princípio ativo, né, como um medicamento, mas ele tem o fator de ser injetável, e ele tem também essa função de embelezamento, ele acaba sendo enquadrado na RDC 751 como um dispositivo médico. É, e se vocês verem nas palestras da Anvisa, toda palestra que a gerência de cosméticos aparece, eles reforçam isso, né? Que o tanto de notificação de cosmético que eles cancelam de ácido hialurônico é uma coisa assim que é surreal, né? Com um caso bem frequente. Trazendo aqui então nosso segundo exemplo, que é a seringa que vem na embalagem de xarope. Quando você compra um xarope, por exemplo, Ambroxol para sua tosse, normalmente vai vir uma seringuinha, um copo administrador. Vocês consideram que é um dispositivo médico? Muita gente falando aqui que sim. Esse é um caso também, ó, que confunde bastante. Nesse caso especificamente, na embalagem que vem do xarope, não é um dispositivo médico, porque quando é um acessório assim fornecido junto ao medicamento para ajudar na sua administração, ele deve ser regularizado como acessório do medicamento, né? Então você vê a RDC 753, que ela cuida é, da regularização de medicamentos. Ela tem a definição acessório, complemento destinado a dosar, conduzir ou executar a administração de uma forma farmacêutica. Mas também é uma questão bem comum, né? Você pode ter, por exemplo, uma seringa que seja registrada em separado e ela seja vendida ali em pacotinhos separados na farmácia, que aí sim vai ser um dispositivo médico, né? Mas se ela vier dentro da embalagem do xarope, isso que a gente tem que olhar, se tem ali na caixinha do xarope, tem a seringuinha junto, ela é um acessório e pode contar junto com o medicamento na hora da regularização. Pessoal, vocês estão vendo uns casos complexos aqui, né? Próximo exemplo para a gente pensar aqui junto, uma incubadora veterinária, né? Não sei se alguém já teve a experiência de resgatar um gatinho na rua, que às vezes chega com frio, chega subnutrido, ou então, às vezes, um parto de um animalzinho recém-nascido, a gente vai levar para o veterinário, muitas vezes ele tem esse aparelho lá, que é uma incubadora, que é para deixar o gatinho ou o cachorrinho quentinho, ajudar a terminar de se desenvolver, né? E muita gente está falando aqui que é dispositivo médico, né? Você vê que eu peguei os exemplos bem complexos para falar com vocês. Esse aqui, então, por incrível que pareça, ele não é, porque se você voltar ali na RDC 751, ela fala especificamente produtos destinados ao uso humano. Então,
produtos veterinários, eles são de competência exclusiva do MAPA, né? Nós temos até um decreto-lei, que é esse 5.053, 2024, que tem uma abrangência bem grande para produto veterinário, né, que é toda substância, solução e todos os produtos utilizados em animais, destinados a proteger ou restaurar as funções orgânicas e fisiológicas, e também produtos destinados ao embelezamento. Então, é um universo à parte, o mundo veterinário. Esse aqui, vamos ver se o pessoal acerta. Esse vai ser um pouco mais fácil, mas pode causar confusão, que é um produto que está na interface, né? Os estentes farmacológicos, né? Então, o que, que é esse produto? É uma categoria de produtos que ela normalmente é implantada nas artérias ou nas veias principais, que ela visa prevenir restenose, liberando lentamente um fármaco. Então, muitas vezes é, um produto oncológico, né? Para barrar o desenvolvimento das células cancerígenas e tem a função de não permitir a proliferação celular. Estou vendo muita gente, alguma divisão, né? Alguns falaram que sim, outros que não. E esse é um caso que sim, existe uma regra específica da 751, que todos os dispositivos que incluam como parte integrante uma substância que possa ser utilizada separadamente como medicamento, eles são classificados como dispositivos na classe 4, né? Porque a Anvisa entende nesse caso que o produto ele tem uma ação, o medicamento nesse caso é complementar, né? O produto principal que vai fazer a intervenção, que vai ter a ação principal nesse caso na intervenção vai ser o dispositivo médico. Vocês estão tendo várias novidades hoje, né? E aqui, esse também é um caso que varia muito, que são os colírios, né? Você vê, às vezes, na farmácia ali, esses produtos destinados ao uso oftálmico, vocês consideram eles como medicamento ou como dispositivo médico? Muita gente falando aqui. Estou vendo divisões também aqui, quem que vê como medicamento, quem vê como dispositivo médico. Colírio, na verdade, é um produto que depende, né? Se ele é destinado apenas à lubrificação, por exemplo, os colírios de carmelose sódica, que nesse caso eles são sim enquadrados como dispositivo médico na regra 16 sobre os lubrificantes oftálmicos, ou se ele incorpora um medicamento, né? Por exemplo, um antibiótico para tratamento de alguma infecção ocular. E você pode ver, por exemplo, que até a faixa de preços é bem diferente, né? Normalmente o registrado como medicamento ele vai ter um valor bem maior do que o de dispositivo médico, porque envolve toda uma etapa de produção diferente, né, uma etapa de controle de qualidade, até de regularização que impacta no preço final do produto. E trazendo aqui um bônus final para vocês, esse também é um que às vezes a gente tem que pensar bastante, os meios de contraste, que eles são produtos destinados a realçar as imagens do exame de imagem, né, com mecanismo de ação mais físico, então ele vai alterar a radiopacidade da veia, né, a densidade radiológica, eles normalmente são derivados de iodo, de substâncias metálicas, muita gente falando aqui que sim. Esse eu acho que é o caso que mais confunde, né, principalmente por causa desse mecanismo de ação. E, na verdade, ele é medicamento atualmente, mas ele já foi correlato no que era antes da Anvisa, né? Então, você vê, isso foi uma pesquisa que eu fiz no sistema da Anvisa, se você colocar o nome técnico de produto para saúde, contraste para raio-x, você vai ver vários registros aqui de vários fabricantes que eu até ocultei, de contrastes que eram registrados como dispositivos médicos, e que eles foram cancelados por volta da RDC 185, né? Então, aqui em 2001, no ano 2000 mesmo, o registro ficou inválido. E aí, a partir daí, começou a ser considerado como medicamento. E esse é um caso bem interessante de se analisar, porque se você for olhar as definições, né, antes da Anvisa tínhamos essa lei 5.991 de 73, que ela trazia essa definição de correlato como substância, produto ou aparelho, né? Então, que não se enquadrava nos conceitos anteriores. Então, o contraste, por muitas vezes, por, por esse argumento, muitas vezes, da ação do mecanismo físico, né, não necessariamente farmacológico, ele teoricamente entraria nessa definição aqui. Aí, se você pega a partir da 185, você vê que é uma definição que já ficou bem mais afunilada, né? Então, você vê que é um produto que ele define aqui como equipamento, aparelho, material, artigo, sistema de uso, aplicação médica, odontológica, laboratorial, mas não entra mais as substâncias, né? Então,
a substância em si, que é o caso do contraste, né, ele às vezes não tem um mecanismo farmacodinâmico bem definido, né, mas ele vai ter um mecanismo farmacocinética, né, quem é de farmácia sabe que farmacocinética é o que o corpo faz com o medicamento, né, não o que o medicamento faz com o corpo. Então, a Anvisa, esse foi um dos entendimentos da Anvisa para transferir também os contrastes para gerências de medicamentos para poder dar um tratamento adequado também, né. É uma situação que eh, traz até alguns pontos para a gente pensar, né, da classificação desse produto e de como foi importante reenquadrar para trazer mais segurança para o paciente. Bem, agora para vocês, se vocês gostaram desse exercício, né, querem se aprofundar mais, eu trago aqui alguns links que vocês podem conhecer, né. Então nós temos, por exemplo, uma lista de produtos que a Anvisa não considera dispositivos médicos, que são tudo que em algum momento alguém já perguntou lá para a Anvisa se é dispositivo médico e a Anvisa concluiu que não. Então você vê, ela divide por várias categorias, né, então tem até leitor de códigos de barras, que a pessoa já perguntou se era dispositivo médico ou não é. É, e tem uma lista bem grandona de o que não é dispositivo médico, para vocês poderem ter uma referência se encontrarem algum produto diferente. E tem também a lista dos produtos fronteira, né, que são produtos que muitas vezes no próprio desenvolvimento dele não está muito explícito se a pessoa tentou desenvolver um medicamento, um dispositivo médico, e a Anvisa também tem que fazer um processo especial para enquadrar, né? Então, por exemplo, pele humana reconstituída, que não foi considerada sujeita à regularização, chupetas e protetores de mamilo, mamadeiras, xaropes de milho, são todas terapias florais, são todos produtos que a Anvisa em algum momento já teve esse questionamento se é medicamento, se é dispositivo médico, se é cosmético, e é, como eu falei, se você está realmente em dúvida, pode ser importante esse momento do Fale Conosco para poder ter é, essa resposta mais precisa por parte da Anvisa. Bem, e aqui passando também pelas principais regulamentações com vocês, a gente, eu já mencionei então a 751 aqui e a 830, né, que são as regulamentações com os requisitos gerais para notificação e registro, e também com rotulagem, respectivamente, de dispositivos médicos e dispositivos in vitro, mas nós também temos outras RDCs, que é importante se vocês quiserem conhecer, elas estão todas na biblioteca de dispositivos médicos da Anvisa, você pesquisa pelo Anvisa Legis, você encontra essa biblioteca, que são, por exemplo, a RDC 657, voltada a softwares, né, esse é um fator que às vezes as pessoas nem pensam que pode ser um dispositivo médico, né, mas se você eh, pensa em um produto ali que ele é destinado a exercer um diagnóstico ou ajudar no diagnóstico, ele é um software, ele pode ser enquadrado como um Software Medical Device, que é o que a gente chama de SAMD, né. Também tem produtos personalizados, né, então, por exemplo, às vezes é um produto ortopédico que é produzido sob medida, né, óculos e lentes de contato também são personalizados, tem uma RDC específica para esse produto que ele é produzido de acordo com o cliente, que é a 925 de 2024. E aí algumas mais voltadas eh, à parte produtiva e de desenvolvimento do produto, né. Você vê aqui a 848 de 2024, que ela tem os requisitos essenciais de segurança e desempenho dos produtos, então é mais voltada à parte de desenvolvimento do produto em si. Nós temos essa aqui que é muito importante, que é a 556 de 2021, que ela fala sobre os agrupamentos, né, às vezes o fabricante ele vem assim ele vem com um pacotinho assim que é um kit com ali um catéter, uma agulha, uma seringa, e um fio guia, e ele pergunta para você: "Eu posso registrar isso tudo junto como se fosse um produto só?". E aí a Anvisa define critérios específicos, às vezes você pode registrar tudo isso junto com um produto só, às vezes tem se for o produto tiver alguma variação específica, listada nessa RDC, não vai poder ser tudo junto. Então, é uma importante de conferir. Tem a 665, que também é importante, que é relacionada a boas práticas de fabricação para dispositivos médicos, e a 687, que é os critérios para concessão do certificado em si, né? Como a gente sabe, quando a gente vai trabalhar com um registro, né, então os produtos e equipamentos classe 3 e 4, elas vão precisar, além do registro em si, do CBPF. Então, antes de registrar o produto, você vai ter que ter o CBPF para essas categorias de produto.
E agora eu vou entrar na outra parte, que é sobre essa regulamentação específica do dispositivo médico, né, que nós temos uma grande diversidade de produtos que entram nessa categoria de dispositivos médicos, né, então você pensa ali, desde um curativo para você pôr num machucadinho, até uma máquina gigante de ressonância magnética com 5.000 peças, né, então é um cenário que a Anvisa acaba tendo que ter eh, uma regulamentação mais generalista, mais abrangente, assim, né, então eu trago aqui para comparação de vocês, né, eh, a RDC que fala das instruções de uso, que a gente chama de IFO, que é a 751, e comparação com a RDC 47 de 2009, que é sobre bulas para medicamentos, né. Então você vê que, eh, sobre as instruções de uso dos produtos, a gente tem 9 artigos com requisitos de instrução de uso e rotulagem, que elas estão dentro dessa RDC, que ainda é uma RDC geral de dispositivos médicos. E se a gente for ver em, medicamento, aí o negócio fica bem mais específico, né. Nós temos uma RDC com 52 artigos só com os requisitos de bula, não contando as outras RDCs alterando alguma dessas informações e anexos, diversas outras regulamentações que a Anvisa fez, sobre a bula dos medicamentos, né. E você vê também que eles pedem coisas muito gerais na instrução de uso, né. Então, informação do fabricante, do produto, aí e a bula define até a fonte, né, Times New Roman, tamanho 10, espaçamento -10. Então você vê que a Anvisa acaba sendo muito mais específica com medicamentos do que é com dispositivos médicos, porque para dispositivos médicos, quem vai ser específico mesmo são os outros órgãos, entidades com quem a Anvisa tem interação. Então você vê que para desenvolvimento específico, produto a produto, é muito importante a atuação da ISO, que é a Associação Internacional de Estandarização, e da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que, para surpresa dos estudantes em plantão, não regulariza só o tamanho da letra no seu TCC, ela regulariza também diversos outros produtos, incluindo os dispositivos médicos, ela estabelece critérios específicos ali que devem ser usados no desenvolvimento do produto, né, testes específicos que tem que saber para saber se o produto funciona. Nós temos também, para falar especificamente de convergência regulatória, né, então requisitos harmonizados entre os países, temos o MDRF, que ele lida com a regulamentação compartilhada entre os países, e regulamentações específicas que entram outras agências regulatórias que vocês também precisam passar por regularização antes de pôr algumas categorias de produto no mercado. Então, principalmente o Inmetro e a Anatel. E agora passar um pouquinho pela função de cada uma delas. Começando aqui pela ISO e pela ABNT, então, talvez seja bom começar pela ABNT, que ela é o órgão responsável no Brasil pela normalização técnica, né? Então, para dispositivos médicos especificamente, ela vai contribuir para o estabelecimento e internacionalização das normas ISO, que são as internacionais, considerando o cenário brasileiro. E a ISO em si, que é a entidade grandona internacional, que ela reúne instituições de padronização de mais de 160 países, como se fosse a ABNT de cada país, organizando normas técnicas internacionais, classificações, normas de procedimento. Então, para dispositivos médicos, ela vai ter, por exemplo, normas relacionadas ao sistema de qualidade, a ISO 13485, que vale dar uma olhada também, porque ela é geral sobre o sistema de qualidade, né? E diversas etapas do sistema produtivo e desenvolvimento de vários produtos, né? Se você consultar no site da ISO, você vai encontrar possivelmente uma norma específica para o produto da sua empresa, se ele for um dispositivo médico. Falando um pouquinho do MDRF, então, também nessa linha de entidades internacionais, ele é um grupo voluntário de reguladores de dispositivos médicos de todo mundo, que ele visa acelerar a harmonização e a convergência regulatória. Então, ele estabelece requisitos que são considerados gerais e com uma base para diversas agências regulatórias na regularização de dispositivos médicos, né? Então, ele tem representantes da Austrália, Brasil, Canadá, China, União Europeia, da própria OMS, Japão, Estados Unidos. E no Brasil, por exemplo, se você pegar ali a RDC 751, ela estabelece ali uma lista de requisitos sobre dispositivos médicos e para montar o dossiê na hora do registro, né? E você vê no final uma nota dizendo a estrutura do dossiê técnico é alinhada com o documento emitido pelo IMDRF. Então, e pode ser atualizado considerando futuras edições. Então, você vê que a Anvisa se baseou nessa norma internacional do MDRF para
fazer a regulação interna aqui, considerando o cenário brasileiro. Também no contexto do MDRF, é importante vocês conhecerem o MDSAP, que é um programa, ele foi inicialmente estabelecido por um grupo de trabalho do MDRF, atualmente ele já é independente, e ele visa permitir que os fabricantes de produtos para a saúde contratem um único organismo auditor para realizar uma auditoria única que vai contemplar requisitos de boas práticas de fabricação de várias agências regulatórias, né? Então, nós temos como países membros o Brasil, Japão, Estados Unidos, Canadá e Austrália. É, e na auditoria MDSAP, quem já participou mais de perto dizem que é como se o auditor ele levasse vários checklists com os requisitos de todos os países e ele fosse ticando os requisitos conforme vai passando pelas áreas para ver se ele está em conformidade com todos os países. E por que é importante essa auditoria MDSAP? Né? No Brasil, nós temos essa RDC 850 de 2024, que estabeleceu a validade de 4 anos para certificados CBPF emitidos pela MDSAP. E se não é MDSAP, se é só requerimento pela Anvisa comum, a gente tem inicialmente 2 anos de validade. Então, além do registro a cada 10 anos, tem que ficar renovando o CBPF de 2 em 2 anos. É um custo regulatório muito maior, até porque CBPF é caro, ele é às vezes mais caro que o próprio registro. Passando agora para parte das agências regulatórias, dos outros órgãos regulatórios envolvidos, né? Começando pelo INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Ele é responsável por regulamentos técnicos para essas áreas de metrologia relacionadas à medição, né? E de avaliação de conformidade de diversas categorias de produtos, não só dispositivos médicos, né? Se você já repara na embalagem das coisas, você pode ver, por exemplo, o seu extintor de incêndio do seu prédio, ele tem um selo Inmetro, porque o Inmetro, ele avalia diversas categorias de produto, né? Ele estabelece requisitos para diversas categorias de produtos, inclui também, por exemplo, pneus, carros, uma gama muito grande de produtos, e para dispositivos médicos, a gente tem algumas categorias específicas, né? Os equipamentos elétricos, né? Então, as máquinas que eu já falei de ressonância magnética, de raio-x, normalmente vão ter essa parte, equipamento para infusão, seringas e agulhas hipodérmicas ou agulhas gengivais, aquelas que os dentistas usam também, né? Implantes mamários também precisam de certificação em metro, preservativos também, e também tem essa portaria geral aqui, que vale a pena conhecer, que são os requisitos gerais para dispositivos médicos no âmbito do Inmetro, que é a portaria 200 de 2021. E sobre o Inmetro, é importante falar um pouquinho do fluxo dessa certificação, né? Porque o Inmetro, como eu falei, ele regula, né, desde lá do seu extintor de incêndio até a máquina de raio-x, né? Então, como que ele consegue se articular, né? O Inmetro em si, você dificilmente vai ter que submeter alguma coisa direto para o Inmetro, né? O que a gente normalmente faz é atuar com um agente intermediário, que é o organismo de certificação dos produtos, que é uma entidade, então pode ser tanto instituições como empresas privadas, que elas são autorizadas pelo Inmetro a conduzir a avaliação de conformidade e emitir um certificado Inmetro para as empresas, né? Então, é um, é um fluxo que passa pela figura que a gente chama de OCP, que ela faz essa interlocução tanto com a empresa quanto com o Inmetro, considerando os regulamentos específicos. É, e é importante mencionar que os certificados para dispositivos médicos, eles normalmente, o certificado em metro em si, né, ele não tem uma validade, mas ele fica condicionado ou a auditorias periódicas realizadas do fabricante, ou a ensaios lote a lote ali nas amostras em laboratórios específicos para determinar se o produto está em conformidade. Então, um trabalho também constante que o profissional regulatório é, está se envolvendo quando tem uma certificação em metro do produto. E eu deixo aqui também, só para curiosidade de vocês, que temos um site que não é muito conhecido, mas ele pode ser usado para consultar o certificado em metro dos produtos e verificar mais especificamente as regularizações por parte do Inmetro de dispositivos médicos. Aqui, outra agência importante que às vezes se envolve é a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, né? É, Então, ela também é uma agência com escopo bem abrangente, né? Não, não é só dispositivos médicos. Então, é um órgão responsável, por exemplo, pelas telecomunicações e certificações de todos os dispositivos capazes de realizar comunicação sem fio. Então, você pode ver
se o seu computador já é um modelo mais moderno, ele vai ter uma etiqueta ali da Anatel afixada nele, né? O seu celular também, se olha o manual de instruções do seu celular, vai ter no finalzinho a etiqueta da Anatel. E para dispositivos médicos, nós temos que requerer a certificação Anatel especificamente para equipamentos que realizam comunicação sem fio. Então, às vezes, é uma antena no produto que envia essa comunicação, às vezes é um mecanismo de Bluetooth, às vezes o produto ele é, por exemplo, um equipamento médico que vem um módulo de Wi-Fi instalado junto com ele para se comunicar com o sistema do hospital. E essas são todas situações em que precisa de certificação Anatel também. Então, você vê aqui, eu deixei listados alguns atos da Anatel, que a Anatel regula em atos, o Inmetro em portarias e a Anvisa em RDCs, então uma diferença importante para conhecer, que tem atos sobre os requisitos técnicos, avaliação de conformidade, alteração técnica, a marcação, o próprio símbolo que tem que ter nas instruções de uso, né, e a lista de produtos e a periodicidade. Anatel, de forma bem semelhante ao Inmetro, ela também não vai certificar diretamente o seu produto, né? O que acontece é que o organismo de certificação designado, que nesse caso a gente chama de OCD, que é como se fosse uma OCP no contexto da Anatel, ele vai conduzir essa certificação junto com a empresa, então acompanhar a certificação do produto, os testes específicos, e ela vai emitir um certificado no final que vai ser homologado pela Anatel. Então, a Anatel tem esse papel final de homologar os certificados, mas quem conduz a validação em si é a OCD, requerendo os documentos ou os testes específicos com as empresas, né? O certificado também aqui, de novo, ele não tem validade normalmente, o Anatel, mas ele fica condicionado à avaliação periódica do produto, então existem testes regulares, muitas vezes é, a cada 2 ou 3 anos, depende da categoria de produto, ou ensaios de tipo em laboratórios designados, né? E também é um trabalho constante regulatório, né? Também aqui, importante falar que, assim como o Inmetro, né, alguns produtos devem receber uma marcação na rotulagem, nas instruções de uso, que é o selo Inmetro, e também tem um site de consulta específico para consultar o certificado Anatel. Bem, agora eu vou trazer para encerrar aqui com vocês alguns tópicos atuais que vocês vão encontrar, né? Se você pensa assim, Gustavo, eu vou fazer uma entrevista amanhã para uma empresa que produz dispositivos médicos. O que eu tenho que falar com essa empresa? O que pode ser um assunto legal de trazer? É, um tópico que é bem recorrente é ainda a RDC 751 de 2022, por incrível que pareça, embora já faça algum tempo, essa RDC organizou o dossiê técnico brasileiro, né? Então, ele é harmonizado com esses requisitos do MDRF que a gente falou, no movimento de conversão regulatório com os outros países, e anteriormente a RDC 185, ela exigia o relatório técnico, que era grande, como um grande resumão dos aspectos técnicos, clínicos ou de fabricação do produto, e aí você imagina que teve uma migração, né? Então, conforme vão surgindo novas petições de alteração do registro, que muda alguma característica do produto e tem que mudar a lei da Anvisa, você também tem que atender os novos requisitos. Então, tem muita coisa que não era solicitada na hora do relatório técnico e está sendo solicitado agora documento específico para atender isso no dossiê. Então, você pode começar perguntando para sua gerente entrevistadora, como vai a adequação com a 751? A maioria dos produtos já passou por transição, ainda tem bastante produto que está com relatório técnico, não 85, já é algo assim que vai mostrar que você tem um domínio do que está acontecendo na área. Outro ponto importante aqui, que é bem recorrente também, é o que a gente chama de MDR, MDR, né, que é uma regulamentação europeia específica para tratar dos produtos médicos, dispositivos médicos, que também foi uma espécie de atualização de 185 para 751, só que no contexto da europeu e da Europa, né, em proporções muito maiores, né. Então, a norma geral da Europa para dispositivos médicos antes era essa Medical Device Directive, 93, e ela tinha cerca de 43 páginas. E agora o documento do MDR, ele tem 172 páginas, e ele atualiza também requisitos considerando o IMDRF. Então, é uma estrutura muito maior, mais complexa. A Europa pega muito na questão da segurança, né? Então, tem vários testes extras que estão sendo exigidos, tem requisitos novos de instruções de uso, de rotulagem que precisam ser atendidos, e as empresas também tiveram
muito trabalho regulatoriamente falando, né, para fazer essa adequação, porque foram estabelecidos prazos que depois foram sendo ampliados, mas eles ainda existem, para continuar a comercializar os produtos na Europa, ela precisaria atender esses novos requisitos, né. E como isso impacta o Brasil? No Brasil, então, a gente vai ter, principalmente em produtos que eles são produzidos na Europa ou eles são comercializados no Brasil e são também comercializados na Europa, né, eles vão passar por alteração nas instruções de uso, às vezes você vai ter uma revisão ali da indicação de uso, considerando estudos clínicos específicos do produto, né, de efeitos adversos também, considerando os requisitos do MDR, vai ter alterações de materiais, às vezes, para atender critérios específicos de compatibilidade, pode ter alterações no processo de esterilização, são diversas adequações novas que as empresas europeias tiveram que fazer, ou que trabalham na Europa também, que acaba refletindo no Brasil. Então, outro tópico legal de vocês perguntarem, os produtos que a sua empresa produz, ela também estão registrados na Europa? Se sim, como que está o MDR? Está tendo bastante alteração MDR pendente para o Brasil ainda? Como que está o andamento desse projeto? É uma coisa assim que se um estagiário chega perguntando, já é um grande diferencial. O recrutador vai olhar, o gerente especificamente, né, vai olhar com outros olhos se você souber, por exemplo, do MDR. E um último tópico aqui, que é importante você saber, esse está tendo bastante desdobramento esse último ano, que é o UDI, Unique Device Identification, né, que ele é um modelo internacional de identificação dos dispositivos médicos, padronizados segundo também o IMDRF. Então, ele vai ter um formatinho que ele é geral para todos os dispositivos médicos, que ele deve ser afixado na rotulagem, e ele vai trazer informações de rastreabilidade assim que permitem que você identifique devidamente esse dispositivo médico em qualquer lugar do mundo, né? Porque todos os outros países também que seguem os critérios de MDRF estão implementando o UDI e ele se torna obrigatório. Então tem uma seção do UDI que ele é específica para dados do dispositivo, né? E outra que é específica para dados de produção. Então, por exemplo, lote e códigos de padronização, e ele pode estar tanto em formatos de código de barras quanto de QR Code, que é o mais frequente ultimamente. Então, no Brasil ele foi implementado pela RDC 591 e teve várias prorrogações depois, né? E as bases de dados, para onde as empresas vão ter que mandar os dados desse UDI, esses dados que estão na etiqueta, né? Que é o CIUD, ela teve uma instrução normativa, agora em 2026, para começar o preenchimento, e também com prazos escalonados por classes de risco, né, afetando primeiro os produtos classe 4, depois 3, 2 e 1. E isso é algo que eu prevejo, assim, na minha concepção, que pode aumentar, gerar a criação de vagas de emprego, porque alguém vai ter que preencher essa base de dados, né? Então, é algo que vocês podem perguntar também, eventualmente, numa entrevista, como vai o UDI? A empresa está se organizando para o preenchimento da base de dados? É algo que vai entrar no escopo das minhas atividades, eventualmente, que já é um projeto, assim, bem mais específico, que envolve também interação direto com a base de dados da Anvisa, e harmonização com a própria empresa como um todo, né, para você entender se precisa, se os produtos estão adequados no contexto do UDI, se eles podem ser comercializados. E, bem, pessoal, espero ter trazido várias reflexões para você, tentei abordar, como eu falei, de forma mais generalista, tudo que você pode encontrar em dispositivos médicos, é uma área que eu já trabalho há muito tempo, então, assim, é a minha paixão, gosto muito dessa área, né, dos produtos que a gente vê todo dia, e esses são os meus contatos, caso você queira, tem alguma dúvida específica, queira perguntar depois, eu posso ajudar também, você me encontra no LinkedIn como Gustavo Lino também, só o link que é invertido, que é Lino Gustavo, e-mail gustavolino01 também. Então, agradeço a participação de todo mundo que ficou aqui até o final. Uma boa noite a todo mundo. Obrigado, pessoal.